Análise sintática. Como se faz uma análise sintática? Em uma frase? Em uma oração? Em um período? Como funciona? Qual é a regra? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Rose e hoje nós vamos falar de frase, oração e período. Uma análise sintática detalhada. É um assunto fácil, porém cheio de detalhes. Então, sem mais enrolação, vamos começar. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, hein? Simbora! A análise sintática, ela se faz em oração, mas não vamos passar o carro na frente dos bois. Vamos começar com a frase. O que é uma frase? O que é a frase? A frase é o enunciado de sentido completo. Pode ser apenas uma palavrinha, mas tem que ter sentido completo, um sentido claro. A frase, ela pode ser nominal como verbal. A nominal, ela não tem verbo, ela é uma palavra ou duas ou mais com sentido claro. Vejam, silêncio. Quando eu falo silêncio, você já entendeu que é para ficar em silêncio, correto? Agora, e se eu falo fogo? Você entende o quê? A palavra fogo, sem uma expressividade, sem nenhuma expressividade, ela evidentemente não constitui frase. Ela vai ser apenas um vocábulo. Para ela se tornar uma frase, tem que ter uma expressividade. Por exemplo, fogo. Notou a diferença? Com expressividade, você tem uma frase. Sem expressividade, não tem frase. Um bom dia, socorro. Isso tudo são frases. Tem expressividade, ok? E a oração? Bom, agora sim nós chegamos na oração. A oração, ela vai se organizar ao redor de um verbo ou de uma locução verbal. E claro, uma oração, ela pode ou não ter sentido completo. E claro, a oração não pode faltar o sujeito e o predicado. Uma observação aqui agora. A locução verbal é um conjunto formado por um verbo auxiliar mais um verbo principal, enquanto o último vem sempre numa forma nominal, tá? Infinitivo, gerúndio ou particípio. Aí o primeiro, ele pode vir numa forma finita, né, que é o indicativo, o imperativo ou subjuntivo. Por exemplo, vá deitar-se, vá coçar as pulgas e descansar. Tá vendo? Notou a diferença? E numa forma nominal, que é o infinitivo ou gerúndio, ficaria, por exemplo, a não poder subir na sombra, como um ladrão que escala um muro. É um trecho de Ribeiro Couto. E quanto à estrutura de base da oração? Bom, na ordem direta, é sujeito, verbo e complemento. Na ordem indireta, vai ocorrer quando qualquer um dos termos da oração, né, for deslocado em relação à ordem direta. Se a ordem direta é sujeito, verbo e complemento, a ordem indireta pode ser deslocado qualquer termo ali. Olha o exemplo da ordem direta. O homem que trabalha, vence. E na ordem indireta, vai ficar assim, ó. Vence o homem que trabalha. Viu que a palavra vence mudou de posição? Da direta, ela foi para a indireta. Essa é a diferença da ordem direta com a ordem indireta. Guardem isso. E o período, Rose? Bom, o período é a frase organizada em uma ou mais orações. Tem sentido completo e verbo. Inicia com letra maiúscula e termina com ponto. Então, iniciou com letra maiúscula e teve um ponto final? Já sabe, é período. Pode ser simples ou composto.
simples, formada por uma única oração, tá? Que vai receber o nome de oração absoluta, e o período composto, formado por mais de uma oração. Teremos tantas orações em um período quanto for o número de verbos ou de locuções verbais, ok? Veja um exemplo. É necessário que os homens entendam a natureza e valorizem seus recursos, que são essenciais para a vida. Aqui, gente, nós temos 4 orações. Bom, e em geral, as orações elas se estruturam a partir de um sujeito e de um predicado, né? Não tem como. E por essa razão, esses dois termos são considerados essenciais. Então, para consertar toda essa confusão, a gente precisa saber o que é frase, oração e período. Simples, né? Muito fácil. Agora que você já sabe que frase é sentido completo, oração é a frase ou parte dela que contém um verbo na ordem direta e na ordem indireta, e o período é a frase organizada em uma ou mais orações, que tem sentido completo, verbo, inicia-se com letra maiúscula e termina com ponto, é hora de testarmos os conhecimentos. Deixe nos comentários frase, oração e período. Ficarei muito feliz, em ler o que vocês escreverem lá. E se ficou com alguma dúvida, também deixe um comentário. Espero que tenham entendido a diferença, porque realmente, frase, oração e período, essa análise sintática, ela é bem tranquila, ela é bem fácil de entender. Então, até a próxima!